E aí, minha gente, bora conferir, né? A segunda parte do nosso bate-papo com a professora Márcia Eurico. E se você ainda não viu a parte 1, vem aqui no nosso canal, assiste a primeira parte e volta aqui para ver o desfecho dessa resenha maravilhosa e antirracista, tá certo? E não se esqueçam de se inscrever no canal do CRES RN e ativar esse sininho que tá aí para receber as notificações. Um bom café com resenha para vocês. E nesse contexto que estamos vivenciando ainda de pandemia, né, que não acabou, houve um processo de aprofundamento, agudização da desigualdade social que vai afetar sobretudo nós da população negra e as mulheres negras, né? E como é que nós, assistentes sociais, podemos estar contribuindo, Márcia, em nosso cotidiano profissional para a luta antirracista? Agora eu que fiquei muda, né? Porque é tanta coisa. Mas vamos lá. Eu penso assim, ó. Eu acho que a nossa contribuição, primeiro, ela está no resgate do direito da população negra à humanidade. Acho que vou tentar explicar essa ideia inicial. Eu acho que a gente tem um grande problema que não é um problema só do serviço social, mas que é fruto dessa ideia do mito da democracia racial, que é a gente não assumir o racismo que nos atravessa enquanto sociedade. Então, se tem algo que o mito da democracia racial consolidou, é a ideia de que a gente não precisa discutir racismo, porque racismo é algo do âmbito das relações entre os sujeitos. Então, há entre nós ainda uma fantasia de que racismo tem a ver com um tratamento inadequado, com o xingamento, com a desqualificação estética de uma pessoa por conta da cor da pele. Reduzir o racismo a isso é parte da estratégia daqueles que defendem ainda hoje a democracia racial. Então, acho que esse é um elemento. E aí, esse elemento, ele vai colaborar para que a gente, de fato, não faça uma análise interseccional das condições de vida da população negra. Considerando que o serviço social é uma profissão que se insere prioritariamente na execução, mas também está no planejamento das políticas sociais, a gente atende população negra todos os dias. Em maior ou menor quantidade, a população negra. E aí, se a gente olha, por exemplo, o âmbito da justiça, o âmbito do sistema de garantia de direitos e o âmbito da saúde, já que o SUS, embora universal, foi tão sucateado que ele acabou tornando-se também espaço para a população pobre, nesses espaços a gente vai atender majoritariamente a população negra. A questão é que a gente trata essa população negra desqualificando a sua importância enquanto sujeitos. A gente enquanto sociedade e enquanto profissões, né? Fruto do racismo que estrutura também as instituições. Então, quando a gente fala do racismo institucional, a gente vai discutir isso, que, via de regra, as instituições são pensadas a partir do modelo de civilidade branco. E, portanto, tudo que estiver fora vai ser considerado desviante e passível de punição e de correção, e nós poderemos ser os profissionais agentes desta correção. Então, eu digo que o primeiro ponto eu preciso ter um grande conhecimento de relações raciais para me envolver na luta antirracista. Eu digo, isso é o nosso sonho de consumo. Mas, se nós, enquanto profissionais, começarmos por um elemento que é básico, que é restaure na sua consciência, porque não é no outro, mas recupere na sua consciência a noção de que a pessoa que está na sua frente, ela tem a mesma humanidade que você. Acho que esse é o primeiro movimento. Por quê? Porque há uma desumanização dos corpos negros que justifica toda a violência. Então, se nós, enquanto profissionais, não pararmos para pensar que essa desumanização ela é fruto das relações raciais, a gente não avança na luta antirracista, porque a gente vai continuar tratando essa população como uma população que é mais violenta, que é mais perigosa, que tem um caráter duvidoso, que ameaça,
que pela sua presença no serviço, ela já dá uma ideia de que a gente está em risco. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente faz um debate da ética no serviço social. Então, estou trazendo para nós. A gente discute a ética como um valor ético-político central. A ética pressupõe tratar os sujeitos na sua singularidade e numa perspectiva de resgate dessa humanidade. Nem sempre a gente vê isso na resposta dos profissionais, quando eles atendem numa mesma situação uma pessoa negra e uma pessoa branca. Então, acho que contribuir com a luta antirracista, o primeiro ponto a gente não tem que discutir relações raciais só quando acontece uma violência. A gente precisa discutir igualdade racial no cotidiano dos serviços e trazer as contribuições de todos os sujeitos para a história do Brasil. Acho que isso a educação tem batido muito nessa tecla. Se eu quero fazer um debate sobre racismo, sobre relações raciais, eu não tenho que começar por elementos que são negativos em relação à população negra. Eu não tenho que trazer uma história de violência extrema para dizer, olha como vocês são racistas. Tem que começar discutindo quem são os negros, o que significa essa ascendência africana, quem são os brancos e o que significa essa ascendência europeia, quem são os povos indígenas no Brasil e o que significa ser povos indígenas, ser povos originários do continente. É trazer a partir da vivência cotidiana como algo que produz identidade e identificação e que produz orgulho nos grupos. E aí depois discutir em que processo isso perde força, em que momento da história isso vai ser tolhido para que o capitalismo possa ampliar as suas garras e fazer os seus algozes e fazer aí aqueles que serão perseguidos. Então, acho que é isso, acho que é mais do que... E aí estou dizendo isso porque a gente está em novembro, e aí novembro para nós já é considerado o mês da consciência negra. A gente não fala mais em dia, nem em semana, mas a gente já há muito tempo tem falado no mês da consciência negra. E nós temos pautado que no mês da consciência negra eu preciso discutir história, eu preciso discutir presença negra, para além de pegar um caso, e é importante discutir os casos, mas para além de pegar um caso de racismo e tentar desqualificar toda uma luta que o movimento negro vem fazendo desde antes da abolição. Não sei se respondi, Sâmia. Respondeu sim, demais. Mas a arte, nesse contexto de pandemia, né, foi um verdadeiro alimento para a nossa alma, né? Sim. E depois que eu descobri, Márcia, que fascista odeia poesia, tudo que é sarau, eu tô lá. E aí eu queria saber, né, se você teria alguma indicação de livros, filmes, poesia, música para este novembro negro e arco-íris, né, como bem ressaltou o último CEPES Manifesta. O que é que você poderia sugerir para a gente? Eu vou começar pelos clássicos, né? Se a gente pensa literatura, hoje a gente valoriza e enaltece muito a Conceição Evaristo, por exemplo, não só porque ela é uma mulher negra idosa, mas porque ela tem para nós uma escrita que a gente tem reivindicado muito, que é uma escrita livre, uma escrita decolonial, né? Que assim, ela vai produzir um estilo, ela vai se expressar de uma maneira muito particular, mas ela tem, nessa maneira particular de se expressar, uma universalidade que é fantástica. Então, qualquer conto, e eu digo sempre isso em sala de aula, qualquer conto da Conceição Evaristo, a gente pode fazer debates nas mais variadas disciplinas. Então, eu uso o conto da Conceição Evaristo para discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu uso para discutir a questão da descriminalização do aborto, eu vou usar ela em vários contextos. Acho que é uma referência básica. Eu digo e vou dizer sempre que nós, estudantes de serviço social e profissionais formados, a gente precisa ler pelo menos um livro da Carolina Maria de Jesus. A gente precisa ler no mínimo Quarto de Despejo. Por que eu falo tanto de Quarto de Despejo? Por que eu ressalto tanto Carolina?
Porque Carolina me dá os elementos para discutir, por exemplo, a ideia reproduzida sistematicamente da incapacidade intelectual da população negra vai ser desarticulada pela escrita de Carolina. Então, eu acho que ela é uma autora fundamental para a gente olhar e pensar, ainda que nas condições mais adversas, a nossa capacidade teleológica, ela é uma capacidade humana, ela não tem cor. Então, Carolina é para mim uma grande referência para o debate. Eu gosto de algumas. Aí a gente tem Chimamanda, né? Pensar autoras africanas. A gente vai pensar Chimamanda Adichie como uma referência também, e que vai nos trazer um cenário das relações patriarcais e do confronto. Então eu gosto da Chimamanda, eu vou indicar o Hibisco Roxo, que é o livro onde ela vai apresentar para nós as contradições entre a presença do cristianismo, a disputa com as religiões tradicionais no contexto do continente africano, né? Então, o Hibisco Roxo, ela vai convidar a mergulhar no que foi a violência da presença da igreja para os povos tradicionais africanos. E ao ler Hibisco Roxo, eu consigo vislumbrar o que foi o processo da violação dos direitos da presença negra no Brasil, também com a presença da Igreja Católica. Tem outros livros, mas esse é um livro que eu gosto bastante. Eu gosto da Paulina Chiziane, que também é uma autora africana, né, romancista, que também vai nos convidar a pensar, né? Paulina Chiziane tem vários vídeos no YouTube, ela já esteve no Brasil também várias vezes. E gosto da Paulina, de uma entrevista que ela dá, que depois eu posso até te mandar o link, porque agora eu não vou lembrar, mas uma entrevista onde ela fala que antes da presença do colonizador em África, as mulheres, a referência que as mulheres africanas tinham de mulher eram referências de mulheres poderosas. A ideia da fragilidade feminina, ela é produção da Europa, né? E aí ela torna-se a característica péssima e universal das mulheres, né? Ela é prejudicial para as mulheres brancas, mas ela é muito mais prejudicial para as mulheres negras, num contexto onde a supremacia é branca. E aí ela vai dizer, a gente precisa resgatar como referência de mulheres, Rainha de Sabá, né? Ela vai falar, a gente precisa olhar para as nossas histórias, para a nossa ancestralidade, e resgatar a força e a potência das mulheres negras, que não está diretamente ligada à presença masculina, né? A força feminina. Anotadíssimo aqui, que eu já quero conhecer. E é fantástico. Não conhecia a Chimamanda, não conheço. Chimamanda, ela tem vários livros, né? A Chimamanda, ela tem para discutir como educar crianças feministas, ela tem também um TEDx, tem acho que mais de um, inclusive, mas é alguém que... E aí, por que eu estou trazendo algumas autoras africanas? Porque eu acho que, sobretudo nas últimas décadas, a gente tem avançado na busca de conhecer o continente africano. Só que, muitas vezes, essa busca, ela é uma busca que vai para um outro extremo, que é o extremo de um essencialismo do continente africano, onde tudo que ocorre lá ocorre e é 100% bom, ou tudo que ocorre de ruim é 100% por conta da presença do colonizador. A dominação colonial é, sem dúvida, absolutamente violenta e devastadora para o continente africano. Mas eu acho que a gente precisa ler algumas autoras africanas para entender as culturas tradicionais também, e entender que essas culturas, elas portam contradições, não porque elas são africanas, mas porque elas são humanas, né? Então, numa perspectiva de que nós, humanos, somos contraditórios, eu acho que a leitura e o romance, ele nos ajuda, a poesia nos ajuda, eu acho que a leitura destas mulheres também nos ajuda a questionar esse lugar que a gente muitas vezes vai idealizar, né? Acho que são algumas referências, teria muitas, mas assim, de pronto... Acho que seria. Aí tem a Toni Morrison, né, que faleceu ano passado, que também é uma referência
de uma escritora norte-americana que vai trazer. Ela tem um livro que é chocante, mas que traz a questão das relações raciais nos Estados Unidos, que é Deus Ajude Essa Criança. É um romance pesado, assim, mas muito bonito, mas que vai nos colocar diante do conflito de uma mãe branca que tem uma filha preta e que não quer sair com essa criança na rua, porque ela diz, as pessoas vão me olhar atravessado. Então, a partir daí, ela constrói uma narrativa para a gente pensar o quanto os Estados Unidos preservou a não miscigenação como seu valor mais importante, né? Até 1950, até a década de 50 do século passado, em alguns estados norte-americanos, o casamento interracial era considerado crime. Para a gente pensar de que forma o racismo ele se desdobra nas diversas culturas, né? Então, acho que também é uma leitura que eu considero interessante. Agora, filmes. Já que eu fui mais light na literatura, um filme que eu digo sempre, que aí quem tiver, as minhas alunas, os meus alunos vão rir, eu digo sempre isso. O filme que para mim é clássico, para pensar esse pensamento racista e racializado, é Corra. Corra é o filme, na minha opinião, porque ele vai trazer aí vários elementos. Ele é um filme de suspense, né? Mas ele é um filme que vai fazer a gente mergulhar nos meandros do que é a construção de uma dada essencialização do negro pelo Ocidente. Então, acho que Corra é um filme bacana para a gente pensar isso. Se a gente olha o contexto da sociedade brasileira, a gente pode assistir, por exemplo, o Menino 23, que é o documentário do Sidney, sobre o documentário não é dele, mas é sobre a tese de doutorado dele, que vai trazer aí o confinamento dos meninos no início do século passado, de meninos negros numa fazenda no oeste paulista. Nossa, tem muito... Para pensar o racismo ao longo da história, para pensar como é que ele se desdobra nos outros territórios e nos outros continentes, eu gosto de um documentário da BBC de Londres, que é Racismo, uma História. É um documentário que tem no YouTube, que são 3 módulos, e que vai passear por vários países e vai nos apresentar aí como é que os povos eles pensam a questão da segregação e da hierarquização. Então, Racismo, uma História, para mim é um documentário também bem interessante. Eu Não Sou Seu Negro, vou pensar contexto norte-americano. Eu Não Sou Seu Negro faz a gente questionar o nosso lugar no mundo e o nosso lugar no processo revolucionário. E Panteras Negras, que é um dos meus filmes preferidos, e aí a gente tem aí todo o contexto da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eu acho que Panteras Negras é também um filme que eu indicaria. E aí a gente tem os infantis, né? Já que eu estou discutindo infância, racismo e infância, acho que a gente precisa ampliar na oferta dos livros infanto-juvenis que fazem o debate, o recorte étnico-racial. Então, eu poderia sugerir os mais que estão mais na mídia, tipo Amoras, que é do Emicida. Eu gosto da Masa Edições, que é uma editora que tem várias obras que fazem o debate, o recorte para a infância. E nesse momento eu estou com um livro aqui que é Rapunzel e o Kibungo. E aí eu vou até mostrar, já que eu estou com ele aqui na tela, que é esse livro. E aí a proposta dessa coleção, ela é uma coleção... A proposta dessa coleção é desuniversalizar os personagens das histórias clássicas, né? Então aqui Rapunzel vai estar num contexto da realidade brasileira, e aí ela vai se confrontar com um personagem do nosso folclore. Então acho que isso dá um outro significado também para a gente pensar a presença e para as crianças negras se reconhecerem nessas literaturas e nesses textos. Então, Editora Masa é uma editora que para literatura infantil eu gosto, porque tem De Que Cor é a Minha Cor,
Minha Mãe é Negra Sim, e aí vários outros livros. Tem o Mundo no Black Power de Taió, que é também um livro que a gente utiliza muito. E eu quero destacar de uma editora do Rio de Janeiro, que é A Menina que Abraça o Vento. Esse conta a história de uma menina refugiada que perdeu o pai, né, na história, no processo de fuga de casa. O pai fica para trás e aí tem toda uma narrativa da vivência das crianças refugiadas e negras, né, no contexto de adaptação em outro país. Então, acho que é isso. Né? Poderia ficar aqui horas e horas. Muita coisa boa aí. Muita coisa boa. E aí eu quero chamar a atenção, fazer um destaque, que a gente precisa ler os livros que a gente oferece para as crianças. Por quê? Porque nessa lógica ainda da reprodução do mito da democracia racial, a gente vai encontrar algumas obras que são voltadas para a infância, que continuam reproduzindo um olhar sobre a presença negra que a gente tem tentado desconstruir. Então, do tipo, apresentar o personagem como descendente de escravo. Né? E aí estou falando de publicações muito recentes. Assim. Então, acho que mais do que colocar os livros à disposição das crianças, é fazer primeiro a leitura desses livros para entendo alguns elementos que podem, de novo, reforçar a desqualificação para que o educador, para que o profissional, para que os pais, porque nós somos profissionais, mas também somos mães, tias, irmãs, irmãos, avós, para que na hora da leitura a gente consiga problematizar com as crianças esses aspectos que ainda estão presentes no imaginário social. Acho que é isso. Agora sim, finalizando, né? Neste Novembro Negro, Márcia, e nesta data de luta para assistentes sociais e toda a população brasileira, o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, se você tivesse de deixar uma mensagem, além de toda essa explanação que você fez, e de forma bem breve, qual mensagem que você gostaria de dizer? Nossa, tem tanta coisa, né? Uma mensagem breve seria: as vidas negras importam, né? E aí eu vou qualificar essa afirmação no sentido de que elas importam desde o nascimento, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas levantando a bandeira de vidas negras importam quando os corpos estão tombados. E esse é um momento que, de fato, a gente precisa fazer essa afirmação. Mas, naquele momento, esse corpo já tombou. Né? Então, a experiência dos corpos pretos tombados, ela precisa nos dar a dimensão de que a vida é essencial. E que se a vida é essencial, ela é essencial desde o momento que nós imaginamos e que a gente, de alguma forma, atua, por exemplo, como assistentes sociais na área da saúde, no combate à violência obstétrica. Então, eu queria dizer que vidas negras importam em todos os ciclos de vida, em todas as dimensões, de uma maneira integral. E que eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa discutir neste Novembro Negro, porque o racismo ele está presente em todos os espaços, porque ele é estrutural. Então, ou a gente entende que essas vidas importam em todos os espaços, ou a gente vai continuar se levantando de tempos em tempos apenas de maneira pontual e não orgânica, quando a gente tem uma situação gravíssima de violação do direito à vida e à morte de uma pessoa negra. E aí, naquele momento, a gente tem uma comoção nacional, e aí parece que as pessoas, de fato, se deram conta disso. A gente não vai se dar conta de maneira estanque, né? Ou a gente retoma que foi a branquitude que produziu a ideia de que corpos negros são matáveis, e que esta ideia se mantém há séculos, ou não adianta a gente ficar discutindo que vidas negras importam, porque elas continuam sendo ceifadas, e a gente continua voltando para o nosso cotidiano como se nada tivesse acontecido, porque é assim, desde que a América foi invadida
pelos colonizadores, é assim desde que o colonialismo fez morada no continente africano, e vem dizimando séculos e séculos e séculos, vidas e mais vidas negras ao redor do mundo. Então, a minha mensagem é: vidas negras importam, e significa dizer, a gente precisa exercer o direito de existir em todos os espaços. E aí eu vou recuperar o Abdias para finalizar isso, quando ele discute que o genocídio não é só a morte física, mas ele é a destruição dos nossos valores, das nossas culturas, da nossa história, da nossa aparência, dos nossos sonhos. Então, ou a gente retoma isso, ou a gente vai continuar sendo co-responsáveis pelo genocídio da população negra no Brasil. Que mensagem, gratidão, Márcia. Foi muito relevante esse papo. E eu queria agradecer mais uma vez, em nome do CRES-RN e em nome da Comissão de Comunicação. Desejar muita saúde e resistência, né? Eu espero que nos encontremos em outros espaços aí, constituindo essa luta antirracista e anticapitalista. Muito obrigada, eu queria dar um abraço. Eu também. Para dar. Mas eu também. Só gratidão por esse papo maravilhoso. Eu queria agradecer muito, dizer que acho que é isso que nos alimenta, né? A luta antirracista, ela nos dá alguns momentos de refrigério, quando a gente pode estar nesses espaços, quando a gente pode estar, de alguma forma, chamando a atenção das pessoas, né? Então, eu quero terminar dizendo que eu concordo, ou que eu defendo a ideia de que a luta antirracista, ela não é uma luta do povo negro, né? Na verdade, eu sonho com o momento em que a gente possa descansar nessa luta, porque os outros grupos resolveram se levantar e estar junto com a gente nesse apoio, nesse suporte. Então, quero deixar como uma mensagem final o meu agradecimento ao CRES, dizer que eu sinto muito orgulho de ser assistente social, que essa profissão me deu muitos presentes, muitos contatos, muitos amigos, e que pelo debate racial eu tenho chegado a espaços inimagináveis. Então, estar com você aqui hoje é fruto desse processo, que é um processo de me constituir enquanto mulher negra, de entender que isso é um valor positivo, e de que eu tenho o direito de existir enquanto uma mulher que sonha, enquanto uma mulher que quer também que a população negra possa finalmente avançar naquilo que são as suas potencialidades. Então, muito agradecer você, muito agradecer a equipe de comunicação, a direção do CRES Rio Grande do Norte, e dizer que eu estou aqui à disposição, sempre que for convocada, estarei presente, porque a nossa luta, ela é uma luta de todo dia. Com certeza, gratidão. Um beijo enorme, a gente se encontra aí nos espaços de luta, com certeza.